Voltamos já e agora vamos falar de assunto sério. Normalmente a gente liga o AVC ou derrame a pessoas de mais idade. Mas olha só, isso não é uma verdade não. Adultos de meia idade até jovens podem sofrer desse mal. Mas vamos entender o que é o AVC. AVC. Quem é que não se assusta com essas 3 letrinhas? O acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame cerebral, acontece quando há algum problema com os vasos que levam o sangue ao cérebro. Isso provoca paralisia da área cerebral, que ficou por algum tempo sem a correta circulação do sangue. Existem 2 tipos de AVC. O isquêmico, em que os vasos que levam o sangue ao cérebro entopem, e o hemorrágico, em que há o rompimento do vaso, causando sangramento no cérebro. E é preciso estar atento aos sintomas que podem dar alguns sinais de forma súbita, isolados ou combinados. E essa identificação rápida é fundamental para o tratamento adequado. É isso mesmo. E para falar um pouco mais sobre o AVC e falar sobre os sinais que o popular derrame pode apresentar, eu converso agora com a neurocirurgiã Daniele de Lara. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. Prazer ter você aqui comigo, que eu já queria faz tempo. E olha só como o mundo colabora, né? Deu certo, verdade. Deu certo. Doutora, AVC, a gente não sabe muito de onde ele vem, como vem, quando vem, né? A gente não sabe. Existem sintomas que podem ajudar a gente a identificar e correr para um especialista, para um tratamento adequado? O AVC, ou derrame cerebral, como nós conhecemos mais popularmente, é a consequência de duas situações. Uma é a obstrução ou fechamento de uma artéria ou veia dentro do cérebro e o sangue naquela região deixa de circular e, portanto, o cérebro morre, digamos assim, nessa área, ou a ruptura, o rompimento também de um vaso no cérebro, fazendo o oposto, levando a um derrame mesmo, uma hemorragia de sangue no cérebro, também lesando essa região. Infelizmente, os sintomas que predizem o AVC são muito raros, né? O que nós sabemos é que existem, sim, diversas formas de prevenir ou de saber que estamos indo num caminho não muito ideal, no sentido da prevenção, para evitar que ele ocorra. E aí eu já vi também falar em relação, como não há sintomas, como você mesma confirmou agora, mas que alguns sinais podem nos ajudar. Por exemplo, a face, se tem uma paralisação na face, ou então dá um abraço na pessoa, vê se não está conseguindo abraçar direito, ou ainda fala torta, não consegue se expressar, enrola com as palavras. Isso são sinais de que tem que estar alerta? Isso são sinais de que o AVC já está em curso. Já ocorre o AVC, já ocorre a perda do tecido cerebral. Então, existem 3 sinais clássicos que todos devem ficar de olho, né? Um é a dificuldade da fala. Então, a fala enrolada, nós não conseguimos compreender o que aquela pessoa fala. Outro é a dificuldade, a paralisia total ou mesmo parcial de um lado do corpo. Então, o rosto fica estranho, a boca fica caída, o braço ou a perna começa a arrastar, a dificuldade de se locomover. E casos mais graves, né, o paciente que não acorda, por exemplo, né, dormiu à noite ou depois do almoço para descansar um pouquinho e o familiar vai acordar e não acorda, mas já seria um caso bem mais grave. Agora, a dificuldade da fala e a dificuldade de mover uma metade do corpo ou a face são sinais que um AVC está em início e deve procurar imediatamente um serviço de saúde. E ele pode ser, como você disse agora, mais leve ou mais grave. Exato. Tratamento. Depois que ele aconteceu, porque na verdade se ele já está em curso, ele já está no meio do caminho, vamos dizer assim, né? Pode piorar. Existe um tratamento eficaz que pode retardar ou parar esse processo? Isso. Então, assim como existem diversas intensidades de AVC, vai depender do tamanho da veia que é machucada e da região do cérebro que foi acometida, o tratamento também será relacionado a isso. Então, hoje em dia, nós temos na neurocirurgia e na medicina em geral as técnicas minimamente invasivas, que tendem a tentar promover a saúde, uma agressão menor, digamos assim, ao corpo. E existe uma técnica minimamente invasiva para o tratamento do AVC isquêmico, aquele em que o sangue não chega ao cérebro.
Com essa técnica é possível, através ou de medicamentos, ou até mesmo através das artérias do corpo, como se fosse um cateterismo do coração, mas do cérebro, tentar desobstruir, retirar esse coágulo ou essa quantidade de colesterol que está ali fechando. Mas isso só funciona nas primeiras horas, no começo do AVC. Por isso que é tão importante a observação desses sinais de gravidade, para que o familiar e o paciente possam ter essa chance, né? E no caso da hemorragia, o tratamento seria a cirurgia para retirada desse coágulo, ou seja, para evitar que o coágulo continue apertando o cérebro e machucando o cérebro saudável que ainda está ao redor. Sequelas. Pode haver sequelas em 100% dos casos? Essa é a nossa maior tristeza, né? Porque é importante nós conversarmos sobre a prevenção do AVC, e a sequela, depois que existe, a melhora depende de diversos fatores que geralmente não estão na vontade de um remédio ou do próprio médico. Então, a idade do paciente interfere muito com a sequela. A localização, novamente, também interfere bastante. E a sequela vai se tratar através da reabilitação, ou seja, nós perdemos a batalha, né? Já ocorreu o problema e nós vamos correr literalmente atrás do prejuízo. Geralmente há sequela. Muito difícil um AVC em que não há sequela, porque o cérebro é extremamente delicado e quando ele é machucado, ele sofre, e o sofrimento cerebral se manifesta através dessa sequela. E não é mais um problema só de pessoas com mais idade, né? Infelizmente não. Então isso é uma preocupação mundial hoje em dia, né? Pacientes de 50, 40, até mesmo 30 e poucos anos sofrendo de AVC. Isso nós temos visto com maior frequência nos últimos anos dentro do hospital. E geralmente consequência de um estilo de vida ruim. Tudo aquilo que nós sabemos que devemos melhorar, mas na correria do dia a dia não damos prioridade, né? Então vamos citar algumas, né, doutora? O que predispõe? Hereditariedade? O que predispõe a pessoa a ter um AVC? Primeiro, características da própria pessoa, né? Então, um fator extremamente importante é o sedentarismo, por exemplo. Todos nós sabemos que precisamos fazer atividade física, mas infelizmente a maioria das pessoas não pratica, né? Outro fator importante é a obesidade. O Brasil vem crescendo muito o índice de pessoas obesas, mesmo jovens, crianças obesas, e a obesidade leva a outros diversos problemas, que aí não são necessariamente próprios da pessoa, mas que são consequências desse estilo de vida inadequado. Claro. Então, a pressão alta, a famosa hipertensão arterial, né? A hipertensão é um grande estopim, né? Grande, especialmente para o AVC hemorrágico, né? Em que rompe um vaso. Então, a hipertensão arterial e é muito triste mesmo. Às vezes no consultório, pergunta, toma algum remédio? Não tomo nada. Eu medi a pressão, tá 18, 17, mas tá alta. Que é só de vez em quando. Mas é justamente esse de vez em quando que nós não sabemos quando irá acontecer um AVC, então precisa tratar. Outro fator de risco muito importante, que também tem relação com a obesidade, é o diabetes, né? Então, o excesso de açúcar no sangue é um fator muito grave para o AVC. E ele não dá aviso nenhum. Quando o diabetes vai se manifestar, já é tarde demais. Então, esses 4 pilares seriam, assim, o ponto de partida que nós podemos resolver e tratar, né? Eu tenho pressão alta, não tenho mais como melhorar. Mas, poxa, tem medicação, atendimento. Então vai ter que cuidar da medicação, da alimentação, do exercício. Isso. E é a questão da prevenção, né? Exato. Não tem outro jeito. Um pouquinho de carinho com nós mesmos, né? Porque na correria cuidamos do trabalho, dos filhos, do esposo, né? Esposa. É aquela velha máxima, quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Exato, é o que eu falo. Não tenho tempo para fazer o exame, mas e se o senhor ficar doente, né? E o mais triste é quando estamos no hospital, o paciente com pressão alta, um AVC, pergunto para o esposo, né, ou para a filha, mas não sabia que tinha pressão alta. Doutora, se eu imaginasse que isso podia acontecer, né? Então, hoje em dia nós temos acesso, todo mundo sabe que tem que fazer atividade física, que tem que cuidar do peso, tem que cuidar das medicações, então vamos cuidar, não deixar ficar ruim. Esse é o melhor recado. Verdade. Vamos cuidar.